E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Sobre sonhos e projetos. E lá na minha empresa, na minha função, nós no mês de novembro começamos a projetar o ano que vem. Eu não sei se alguém está familiarizado com isso que eu vou falar agora. Nós fazemos o orçamento para o ano que vem. Tudo que a empresa vai gastar o ano que vem, o que a empresa vai investir no ano que vem, quais são as metas, quais são os objetivos de cada setor da empresa, para que todos trabalhando na mesma visão, para atingir o mesmo alvo, consiga tal resultado. É assim que funciona nas empresas. E na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, na nossa vida secular, o que você espera de Deus para o ano que vem? O que você sonha para o ano que vem? Quais são os seus sonhos a médio, a curto ou a longo prazo? Como você imagina que será a sua vida nos próximos 5 anos? Como você imagina que será a sua vida daqui 10, 20 anos? Como você imagina que será a sua vida para o ano que vem? O que você tem esperado em Deus? Será que você está contente com o momento que você está vivendo? Já é o suficiente para você? Sabe, eu não estou pregando aqui ser inconformado, ser ingrato com Deus, com aquilo que nós já temos. Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que eu tenho até aqui. Mas eu sei que Deus tem mais para mim. Certo? Concorda com isso? Deus tem mais para nós. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, nos lugares celestiais, pela sua riqueza. Agora, o quanto disso estamos vivendo? O quanto de todas essas bênçãos que Deus já conquistou por nós e para nós na obra da cruz, nós estamos vivendo? Você está feliz com o seu casamento? Você está feliz com a sua vida profissional? Você está contente com o seu ministério? Com a educação dos seus filhos? Com os seus relacionamentos? Você está feliz? Ou você acha? Se você não achava, pare para pensar agora no seguinte: será que Deus pode melhorar essas áreas da minha vida, da maneira que estou vivendo até aqui? Será que Deus tem algo novo para mim, nessas áreas que nós mencionamos até aqui? Quem vai avaliar é você. Quem vai julgar se está bom ou não é você. Porque da parte de Deus, a Bíblia diz que Ele pode nos dar infinitamente mais aquilo que pedimos ou até aquilo que pensamos. Então Deus tem mais para cada um de nós. Ele pode abençoar ainda mais a sua vida conjugal, ainda mais o seu relacionamento, a sua saúde, a sua vida financeira, o seu ministério, todas as áreas da sua vida. Então eu quero, assim como isso tem sido um desafio para mim, como o Michel, né, que ministrou aqui, o ofertório. Ninguém constrói nada sozinho. Então, existem sonhos particulares para mim, para o meu chamado, para a minha vida profissional, para os meus estudos, mas eu sonho com a minha casa também. Eu sonho com a minha esposa. Eu tenho sonho para as minhas filhas. Mesmo a Gabi, que casou e está morando separado agora. Eu ainda sonho com ela. E Deus tem enxertado sonhos ao meu coração. Então eu tenho buscado a Deus: Senhor, o ano de 2025, eu preciso subir mais um nível. O tema da mensagem de hoje é aumentando o nível. Amém? Quantos reconhecem que precisa aumentar o nível em alguma área da sua vida? Nós precisamos. Coloque suas mãos no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Que a Tua palavra venha nos dar clareza
discernimento, entendimento da tua vontade, porque sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós queremos estar no centro da tua vontade. Sabemos também que o Senhor tem grandes coisas para nós, que o Senhor já nos abençoou, que teu Espírito Santo faz morada em nós, para nos ensinar, mostrar o caminho que devemos andar. Então, Espírito Santo, nesta noite, conforme ouvimos a tua palavra, gera em nós, ó Deus, novos sonhos, novos alvos, uma nova expectativa. Gera em nós um ânimo novo, uma alegria nova. Senhor, inclina o nosso coração à tua palavra nesta manhã, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado através das nossas obras, através daquilo que vamos realizar, em nome de Jesus. Amém. Se você crê que Deus pode te abençoar, aplauda ao Senhor e diga glória a Deus. Maravilha, então vamos lá direto à palavra para a gente ganhar tempo aqui. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 47. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, porque tem alguns versículos que para esta tradução fica mais fácil de entender, mas não se preocupe com a sua tradução aí, né? Apenas acompanhe, ou então só ouça, eu vou ler aqui, e aí a gente fica todos na mesma página aí, e vai ser muito bom. Então vamos lá, nós precisamos aumentar o nível, ok? Ezequiel 47, versículo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos. E sabe, queridos, antes de ler, olha aqui para mim, por favor, só um minutinho. Eu sempre gosto, quando eu vou ministrar, de falar isso e desafiar você ao seguinte ponto. Todas as vezes que eu estou ouvindo uma palavra, ou lendo uma palavra, ou aí sentado, né, como você está, ouvindo alguém pregar, eu começo a visualizar a cena. Eu me coloco no lugar do personagem. Sabe, eu começo... Conforme eu vou lendo, eu vou ouvindo, eu vou escutando, eu começo, sou eu que estou ali, sou eu que estou vivendo esta ocasião. Eu não fico pensando, nossa, se a minha esposa tivesse ouvindo isso, se a minha filha, o meu amigo, o meu parente, nossa, se ele tivesse ouvindo isso, seria tão bom para ele, eu queria que ele estivesse aqui. Não, eu não perco a oportunidade, sou eu que estou aqui. E é para mim que Deus quer falar. O que eu vou ouvir vai me ajudar a abençoar a minha casa, vai ajudar-me no relacionamento com aqueles que convivem comigo, mas se eu estou aqui porque Deus quer falar comigo. Então eu me coloco ali na cena. Então quero desafiar você nesse princípio de ouvir aqui o que eu estou lendo, ou você acompanhando aí, e se colocando no lugar desse personagem, do profeta Ezequiel. Vamos lá? Ezequiel 47, versículo 1, diz assim: O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dava para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Então até aqui, nessa ocasião, é um anjo pegando o profeta Ezequiel e começou a entrar com ele nas águas, em um rio. Então imagine você, que o Espírito Santo, um anjo de Deus, pega você pela mão e começa a mostrar para você que há um grande rio. E ele mede 500 metros e começa a caminhar com você. E ele chega a um nível que dá nos tornozelos. Beleza? Se imagina nessa cena? Maravilha. Vamos lá, versículo 4. Em seguida, mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos.
mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros. O rio era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Amém até aqui? O que aconteceu? O anjo pegou o profeta Ezequiel e na visão foi caminhando com ele ao nível, aumentando o nível, até chegar a um lugar que não dava mais para colocar os pés no chão. Não dava mais pé, né? A linguagem que a gente usa, né? Quem entra na piscina ou no rio, aqui dá pé, aqui não dá pé, beleza? Chegou até o nível que não dava mais pé. E aí o anjo falou para ele: preste atenção em tudo isto. Por quê? Porque ali o rio, nós vamos ver daqui a pouco, representa algo da parte de Deus. E o anjo estava mostrando para ele que este tipo de relacionamento com Deus, nós precisamos aumentar o nível. A maneira que caminhamos com Deus, o tempo que caminhamos com Deus, o nosso nível de relacionamento com Ele deve ir aumentando. Então essa foi a primeira parte da visão que o anjo deu ao profeta. Eu quero levar você a um nível maior de relacionamento comigo. Neste rio, nas águas profundas de Deus. Só que ele fala agora, vamos voltar para a margem. Porque agora eu quero mostrar para você o que esse rio faz. O que esse tipo de relacionamento pode fazer na sua vida. E aí ele leva de novo o profeta para a margem. Versículo 7. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão, e ainda vai até o Mar Morto. Quando entra neste lugar, preste atenção aí, quando entra neste lugar, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar que esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida para onde passar. Anote isso aí, ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gide até Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muitos peixes e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todos os tipos. As suas folhas nunca murcharão, e as suas árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém? Você conseguiu entender o que você leu até aqui? Você conseguiu entender a riqueza do nível de relacionamento que o Senhor quer levar você a ter com Ele? E do que este rio, do que este relacionamento pode produzir na sua vida? O ano que vem nós vamos ter o nosso projeto. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de você planejar a sua vida profissional, antes de você planejar o seu casamento, os seus estudos, seu ministério, seja qual for o sonho que você tem para a sua vida, antes de planejar qualquer coisa para a sua vida, a nossa missão, o primeiro passo, esse é um desafio para mim, a primeira área que eu preciso melhorar, a primeira coisa que eu preciso colocar em ordem na minha vida, antes de planejar e sonhar com qualquer outra coisa, é aumentar o meu relacionamento com Deus. Aumentar o nível de fome, de sede de Deus.
de relacionamento com Deus, porque eu estou entendendo que nele há todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino, a presença, o resto será acrescentado. Tudo que de melhor eu tenho para viver em Deus, será uma consequência do meu relacionamento com Ele. As coisas vão acontecer na minha vida por causa desse tipo de relacionamento com Deus. Não tem como eu viver grandes experiências, experimentar grandes milagres, sem ter relacionamento com Deus. E a gente vai ver aqui vários pontos, porque nesta visão, este rio, a Bíblia diz lá em Apocalipse 22:1, quase a mesma coisa, confirmando que este rio é uma extensão do Espírito Santo, do mover de Deus, da ação do Espírito Santo. A gente acabou de ler aqui, que por onde este rio passar, haverá vida. Quando este rio entrar no Mar Morto, a água salgada do Mar Morto vai tornar-se uma água doce. Eu acho que você sabe, lá no Mar Morto, 1/3 da água do Mar Morto é puro sal, porque ele fica abaixo do nível do mar, e toda a água que cai ali não tem como sair, a não ser por evaporação. Então ali a concentração de sal é muito grande, 1/3 é de sal. Não há vida no Mar Morto, não tem peixe no Mar Morto. E a Bíblia está falando para nós, a palavra de Deus está falando para nós, que quando o rio que sai do trono de Deus entrar neste mar, tornará a viver, haverá vida ali, e que à beirada desse rio, há árvores frutíferas que dão fruto o ano inteiro, que será de alimento para nós. Olha só, Apocalipse 22:1 diz assim: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Então confirma aqui, queridos, que este rio é a extensão daquilo que o Espírito Santo pode fazer. Quando a Bíblia fala de água, quando a Bíblia fala de rio, ela usa essa figura de linguagem para expressar o mover do Espírito Santo, para expressar o poder de Deus, que cura, que liberta, que restaura. E o desejo do coração de Deus é que eu e você, que nós entremos neste rio, e entremos neste nível de relacionamento com Ele, aumentando a cada dia. Agora, Jesus, a Bíblia diz, queridos, você sabe disso, que o Espírito Santo habita em nós, amém? A Bíblia fala que Jesus declarou que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele enviaria o Consolador, o Ensinador, para nos ensinar todas as coisas. E João também declara que o Espírito Santo está em nós. Este rio que sai do trono de Deus habita dentro de você. Agora, o quanto deste rio está fluindo através de nós? O quanto desta presença de Deus está promovendo cura em nós? O quanto da presença de Deus em nós nos leva a conquistar aquilo que Deus já planejou, já preparou e já reservou para nós. Sabe o que vai determinar isto do nosso alcance? É o relacionamento com este rio, é o fluir deste rio. Por onde este rio passar, nós lemos aqui, haverá vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero dividir com você. Por onde este rio passar, haverá vida. Qual área da sua vida você sente que está morrendo? Qual área da sua vida você sente que não tem mais alegria, que não produz mais fruto, que você não está satisfeito? Será que é nos relacionamentos? Será que é na vida financeira? Será que é nos estudos?
Será que nós estamos perdidos em alguma área da nossa vida e a gente não tem projeto, a gente não tem sonho, a gente não acredita mais, a gente acha que não é possível um cenário de mudança? Qual é a área da nossa vida que precisamos de uma intervenção urgente da parte de Deus? Precisamos de cura. Por onde este rio passar, haverá vida. Então, para experimentar vida, nós precisamos entrar neste rio. Nós precisamos estar neste rio. Sabe, queridos, o rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e por onde ele passar, haverá vida. O nosso problema, a nossa limitação, é porque a gente não tem um grande relacionamento com o Espírito Santo. A gente não está imergido neste rio. Talvez a nossa vida até aqui, sabe, uma hora nós estamos lá com as águas até a cintura, outra hora estamos com as águas no tornozelo. E a gente não experimenta daquilo que Deus quer fazer por nós. Então a primeira coisa que eu e você, o que nós precisamos avaliar é qual área da nossa vida precisa da intervenção do Espírito Santo. E aí, a gente consegue identificar, eu preciso melhorar na minha vida profissional, eu preciso melhorar o meu casamento está morrendo, o meu relacionamento não é o mesmo, eu estou perdendo o controle, não há mudança, já falei, não muda, não adianta, o filho não quer saber, a filha não quer saber, o marido não muda, a esposa não muda, não sei o que fazer. Você identifica que há algo que precisa ser mudado. E aí, o que fazer quando a gente identifica? Ir para as águas profundas de Deus. Ir para o relacionamento profundo de Deus. Não tente mudar o seu casamento antes de mudar o seu relacionamento com Deus. Não tente ser uma pessoa bem-sucedida antes de ser bem-sucedido no seu relacionamento com Deus. Não tente ter uma vida financeira abençoada antes de ter um relacionamento com Deus. Porque dele e por ele são todas as coisas. Tudo parte dele. Quando nós entendemos isso, que a chave, a cura, a libertação, a vitória está em estar com Deus, as outras coisas vão mudar. O nosso casamento vai mudar. Houve uma época que eu orava por algo no meu casamento. E eu orava, Senhor, muda minha esposa, faz a minha esposa, a minha esposa, a minha esposa. Quando eu comecei a buscar a Deus, mesmo que, na minha concepção, eu precisava que ela mudasse. Só que nessa busca, nesse relacionamento mais íntimo com Deus, Ele começou a mostrar para mim que eu que precisava mudar. Que eu precisava, as coisas precisavam acontecer na minha vida. E quando eu comecei nesse relacionamento, o meu casamento começou a viver. Eu comecei a enxergar o meu casamento de uma maneira diferente. A vida muda quando nós temos um relacionamento com Deus. Mas nós somos tendenciosos a achar que os outros são culpados. Que a culpa sempre está no próximo. Por falta de relacionamento com Deus. Se eu tiver um relacionamento com Deus, Ele vai me curar. A gente acabou de ver aqui, esse envolvimento com o Espírito Santo promove cura. Amém? Primeiro passo, identifique e deseje ter um relacionamento ainda mais profundo com Deus. Agora, como ter relacionamento com este rio e com a presença de Deus? Olha o que Jesus disse. Deixa eu achar aqui. Eu acho que eu pulei aqui. João 7,37 diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras, rios
de água viva vão jorrar do coração daquele que crer em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então vocês veem que Jesus menciona o rio de água viva. Aquele que crer, aquele que tiver fome, aquele que tiver sede de relacionamento com Deus, de buscar a presença de Deus, de estar envolvido com as coisas de Deus, rios de água viva vão fluir de dentro dele. É o mesmo rio, o Espírito Santo. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. É isso, queridos. Este é o segredo, não é a ausência de dificuldades. Sabe, venha para Jesus e pare de sofrer, nunca mais você vai ter problemas. Não, teremos aflições, teremos problemas, mas sobre todos eles vai fluir este rio de água viva, que cura, que restaura, que liberta, que gera um ânimo novo, uma alegria nova, que faz você a voltar a sonhar, faz você criar uma nova expectativa para o seu casamento, para a sua vida profissional, para os seus estudos. A maioria dos jovens hoje não sabe qual será a sua formação, estão indecisos, não conseguem buscar em Deus uma direção. A maioria de nós já achamos que para nós já deu. Deus não tem mais nada para realizar através de mim, meu ministério é esse, é ficar aqui ouvindo e pronto, acabou. Não. Deus tem muito mais para a gente, muito mais para nós. Mas só vai fluir, só vai acontecer se eu buscar. Porque Jesus já deu a letra, como dizem. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Tem que partir de nós. Nós somos os responsáveis em aumentar o nível de relacionamento com Deus. É necessário ter fome e sede da presença de Deus. A gente viu aqui que o anjo levava o profeta, ele estava sinalizando, olha, só até os tornozelos não é o suficiente. Você precisa avançar um pouco mais, precisa ter novas experiências comigo. Vá um pouco mais, sabe? Por que que ele fez questão de medir 500, mais 500, mais 500 e mais 500? Não é para dizer que está longe. É para dizer que a gente precisa continuar avançando. É para dizer que é possível chegar ao nível de relacionamento com Deus nas águas profundas. Só que nós desistimos no meio do caminho. Às vezes a gente chega até a cintura e a gente desiste e volta para as margens. A gente não permanece entrando, não permanece mergulhando nas águas de Deus. O anjo sinalizou para o profeta, o lugar que você deve estar é onde não dá mais pé. É nas águas profundas, este é o seu lugar. Senão o anjo diria a ele, olha, até aqui tá bom, não avance mais. Mas chegou, há uma razão que a gente vai ver daqui a pouco. Porque o anjo o levou até onde não dá mais pé. Até onde ele não tem mais controle sobre a sua vida. Você já teve a experiência de boiar na água? Aqueles que conseguem boiar na água. Já carregou alguém boiando na água? Você consegue levar com uma mão. É levinho, fica leve. Agora, quanto mais água, mais leve fica o corpo, ok? Quanto mais do Espírito Santo, mais leve será a sua vida. Quando está muito pesado a vida cristã, é sinal que o nosso tipo de relacionamento com Deus ainda está no tornozelo. Aí fica pesado, fica difícil, tudo é doloroso, tudo é insuportável demais. O relacionamento não tem vida, não tem graça, não há alegria, porque o nosso tipo de relacionamento com Deus ainda está no tornozelo. É tudo pesado para mim. Percebe que o anjo levou o profeta até um nível que ele não consegue mais colocar os pés no chão,
que ali tudo fica leve. Se queremos leveza na nossa caminhada com Deus, precisamos ocupar este lugar das águas profundas do Senhor, do relacionamento mais profundo que você conseguir atingir com o Espírito Santo. Porque Ele realiza, Ele faz, mas a gente está na força do braço, a gente está na nossa força do braço. Olha só, Mateus 11, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Aqui Jesus está falando de uma outra forma, a mesma coisa. Quer ter descanso, quer que a sua vida seja prazerosa, quer ter alegria em servir a Deus, em ir para a célula, em servir na casa de Deus, em ir trabalhar, quer ter alegria, venha, aprenda comigo, ande comigo, tenha um relacionamento comigo, porque eu vou tirar a carga. Mas a gente está lá nas margens do rio, carregando todo o peso, todo o fardo, toda a angústia. E aí, em vez de nós levarmos esse fardo a Deus, a gente leva para a esposa, a gente leva para o marido, a gente leva para os amigos. Sabe, aquelas pessoas que parecem que são carregadas, parece que ela está carregando uma tonelada nos seus ombros, e divide esse peso com todo mundo, e torna a vida de todo mundo pesada, não tem alegria, não tem ânimo. Por quê? Porque falta relacionamento com Deus. Chegou uma época desse ano que eu estava esgotado, cansado de viajar, de ir para Louveira e voltar, eu não aguentava mais. E aí o Espírito Santo começou a sinalizar, vem me buscar, aumente seu nível de relacionamento comigo, ore mais, fique mais tempo comigo. E as coisas vão mudando, queridos. Você acorda animado, há esperança para você, você recebe uma palavra de Deus. Agora, se a gente acordar louco, atrasado, descabelado, no meu caso vai ser difícil, descabelado, sair correndo para pegar o busão, tudo atropelado, né? Aí você chega lá no teu trabalho sem uma palavra, sem uma direção, a vida vai ser pesada desse jeito, queridos. Amém? Quantos estão compreendendo até aqui? Deus está falando ao seu coração? Então você já sabe que há um rio, há um relacionamento com Deus, há um nível que precisamos atingir, e que este rio, ao nos relacionar com esse Espírito Santo, nós vamos ter vida novamente. Como nos relacionar com o Espírito Santo? Você precisa provocar, você decide, ninguém vai decidir por você. Deus está chamando, Deus está batendo na porta. Todo domingo que você vem para cá, é uma nova vez, uma nova chance, que Deus está batendo aí na porta do seu coração, querendo falar com você, trazendo uma palavra de ânimo para você. Mas e aí, será que o nosso relacionamento em 2025 será o mesmo relacionamento que tivemos com Ele neste ano? A gente quer coisas novas para o ano que vem, mas fazendo as mesmas coisas que fizemos este ano, não vamos ter. Então o Espírito Santo fala conosco todo domingo. Agora, será que o ano de 2025, o meu tipo de relacionamento será só de culto? Será só de célula? Não basta. Aqui é importante, é necessário cultuar a Deus, estar em comunhão com os irmãos. Há um tipo de bênção para aqueles que vêm cultuar, para aqueles que recebem, que assistem, que ouvem a mensagem. Precisamos disso, é necessário isso. Mas e na segunda em diante, qual será o nosso tipo de relacionamento com Deus? Será que no domingo nós estamos no nível que não dá pé, nas águas profundas? Aí na segunda-feira eu volto lá para a margem.
Aí eu fico lá na margem até sexta-feira, sábado. Aí na quinta, na quarta, na sexta que tem célula, eu vou até a cintura. Aí no domingo eu vou para as margens. Qual será o nosso tipo de relacionamento com Deus? Você decide. Sabe, queridos, do mesmo jeito que a gente decide a nossa agenda, as coisas que a gente tem para fazer, nós somos ocupados. Se a gente vacilar, a gente começa a trabalhar 7 horas da manhã, da meia-noite, a gente não viu o tempo passar. E a gente não parou nem um minuto. Não paramos para orar, não paramos para ler a Bíblia, não paramos para perguntar alguma coisa para Deus. E o dia vai engolindo a gente. É ou não é desse jeito? Ele engole a gente. É porque a gente quer? Não. É porque tem tanta coisa para fazer. Agora eu preciso decidir quais são as prioridades da minha vida. Às vezes a gente decide arrumar tempo para ir à academia. A gente decide arrumar tempo para marcar uma consulta médica. A gente arruma tempo para ir ao cabeleireiro, ao mercado. A gente coloca todas essas coisas na nossa rotina. Isto é saudável e precisamos ser organizados. Agora, o relacionamento com o Senhor, onde Ele está na nossa rotina? Qual o lugarzinho que eu tenho reservado para ter o meu tempo com Deus? O nosso nível de profundidade, as águas, vai determinar o nível de experiências que nós vamos ter com Deus. Quanto mais eu tiver relacionamento com o Espírito Santo, mais eu vou ter experiências com o Espírito Santo. Eu não posso decidir por você, eu preciso decidir por mim. Agora, tudo isso que eu estou falando para você, é o grande desafio da minha vida. Eu não vim aqui apontar você, falar para você que você está errado, que eu estou certo, não. Eu vim dividir com você que este é o grande desafio da minha vida. Aumentar o meu nível de relacionamento e entrega a Deus, para que os meus projetos possam ser prósperos, possam ser abençoados. Porque eu estou entendendo que, em primeiro lugar, se eu aumentar o nível de relacionamento com o Espírito Santo, todas as coisas serão acrescentadas na minha vida. E o anjo pegou o profeta e foi de 500 em 500 metros. Sabe o que isso significa? Enquanto nós estivermos num nível de relacionamento com o Espírito Santo, que nós decidimos o que é bom para nós. Nós decidimos se vamos para a direita ou para a esquerda. Quando você entra nas águas até a cintura, ainda dá pé para você. Você está no comando, você toma as decisões. Você define se continua ou se retrocede. Você está com o pé no chão. É você que está determinando. É você que está opinando. É você que manda no seu casamento. É você que decide se vai ou se não vai. Se compra ou se vende. Se continua ou abandona. Enquanto nós estamos com os pés no chão, nós temos o controle. E aí a gente vê o profeta falando que ele chegou num nível do rio que não dava mais pé. E quando a gente, aqueles que já tiveram a experiência de entrar no mar, ou na piscina, sei lá, na água, quando chega ali onde não dá mais pé, o que acontece? Se tiver uma correnteza, se tiver a onda do mar, ela começa a levar você para onde o rio quer. Você perde o controle, você perde o domínio. Isso significa que não é você mais que está mandando. Você está tão encharcado, você está tão imerso nesse rio, que é Ele que começa a governar a sua vida. Ele começa a dar direção para a sua vida. A Bíblia fala que os nossos planos e os nossos sonhos são enganosos, mas que toda resposta vem da boca do Senhor. A Bíblia fala também, eu é que sei os planos que tem a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus não falou, eu sei o plano que tenho para você, ponto. Ele falou que Ele sabe que é planos de paz, de prosperidade, para dar o fim que nós desejamos. Olha como Deus é bom. Sabe o seu sonho?
a sua meta, o seu alvo, aquilo que você tanto busca em Deus, Ele quer dar este fim. Só que ao caminhar até chegar a este alvo, Ele é que sabe o caminho a ser traçado. Ele é que vai melhorar. Ele é que vai evitar que você escorregue, que você caia, que você quebre a cara. Para dar até o sonho que você quer. Mas quem sabe é Ele. A gente não vê o dia de amanhã. A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Não é verdade? Ele é que sabe. Então decida hoje. Salmos 37:5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Sabe o que nos impede de aumentar o nível? É que às vezes a gente está com as águas até a cintura e aí precisa de um nível maior de entrega. Só há tipo profundo de relacionamento com o Espírito Santo quando há tipo profundo de entrega. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu abro mão das coisas que me escravizam, das coisas que me afastam de Deus, das coisas que me levam a pecar, quanto mais eu abrir mão dessas coisas, mais o meu relacionamento vai aprofundando com Deus. Só que a gente chega ali e a gente fica naquela. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Será que estou pronto? Será que não estou pronto? Confie nele, entregue teu caminho ao Senhor, mergulhe de cabeça nas águas de Deus, mergulhe de cabeça nas águas profundas de Deus. Não há nada que eu e você possamos realizar ou alcançar pelas nossas próprias forças que seja melhor do que Deus tem para nós. Amém? Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Então o que a gente está esperando? Será que ainda há dúvida no nosso coração? Será que é bom me entregar totalmente ao Senhor? Será que é bom eu abandonar isto? Então aumente o seu nível de relacionamento com Deus. Amém, queridos? Quantos estão entendendo até aqui? Agora de forma prática, como viver esse fluir do Espírito Santo? Sabe, queridos, esse tem sido o grande desafio da minha vida. Deus tem ministrado isso aqui, eu tenho chorado e eu tenho me rendido ao Senhor, né? Eu tenho buscado a Deus. Senhor, eu quero um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Tantos dias da minha vida eu desprezei a presença do Espírito Santo. Quantas coisas a gente decide sozinho. A gente trabalha o dia inteiro e nem lembra que o Espírito Santo está ali com a gente. A gente decide, a gente compra, a gente vende, a gente briga, a gente resolve. E a gente nem lembra que a Bíblia diz que o Espírito Santo habitará em nós, que somos templos do Espírito Santo. Será que a insensibilidade, a presença, a voz do Espírito Santo, a gente não está sensível. A gente não consegue ouvir, a gente não sabe o que fazer. E aí eu tenho questionado a Deus, eu tenho buscado a Deus, Senhor, eu quero viver de uma maneira prática, porque a teoria eu sei, mas eu não consigo sozinho. Eu não consigo, às vezes eu tento. Você já estragou algo? Eu sou campeão nisso. Sabe, queridos, às vezes a semana inteira eu estou lá caprichando, né, e agradando a esposa, semeando para o fim de semana. Aí chega na sexta-feira, eu dou uma vacilada, estrago tudo. Tudo vai para o vinagre por causa de uma palavra. Então, como de forma prática ser ousado? Rios fluirão. Como fluir este rio? Quando nós passarmos a viver para Ele e por Ele. Quando Ele passar a viver através de nós. Olha só, Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor, e não às pessoas. Esse tem sido o maior desafio da minha vida. Tudo que eu fizer, seja qual for a área da minha vida, eu preciso fazer
para Deus primeiro, como se fosse para Ele. Sabe, eu preciso agradar a minha esposa por causa de Deus, não se ela merece ou não merece. Eu preciso trabalhar da melhor forma possível, fazer mais do que me é pedido, ser um cara generoso, bom, respeitador, não porque as pessoas que me rodeiam merecem ou não, não porque o meu chefe é bonzinho, não porque eu tenho um bom salário, mas por causa de Deus. Quando eu entender que é por causa dEle, para Ele, por Ele, as coisas vão fluir na minha vida. Não tem como dar errado. Não tem como uma pessoa generosa não ser próspera. A alma generosa, essa prosperará. Generosidade não está limitada só a investir em recursos financeiros. Você pode ser generoso na sua casa, nos seus estudos, com seus amigos. Generoso no tempo, no trabalho. Tantas coisas que pedem para a gente não tem tempo para ninguém, a gente não é generoso nem no tempo. A gente começa a conversar com a pessoa, dá 5 minutos, já começa a ficar desesperado. A gente não tem tempo para as pessoas. Por quê? Porque a gente está fazendo para nós, por causa de nós. Se fizermos por causa dEle e para Ele, as coisas vão mudar. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor, e não às pessoas. Trabalhe por causa de Deus, sirva na igreja por causa de Deus, abençoe o seu cônjuge por causa de Deus, tudo por causa dEle. Sabe, Mateus 6 fala que a gente deve entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, porque o Pai que vem em secreto vai nos recompensar. Há uma recompensa para aqueles que fazem as coisas por causa de Deus. Eu não posso ter um nível de relacionamento com o Senhor só de culto. Não posso. Eu preciso ter um tempo para Ele, eu preciso arrumar um tempo na minha agenda para estar com Deus. Jeremias 29:13, vocês vão me procurar e me achar, pois vão buscar de todo o coração. Precisamos buscar a Deus, Ele tem a resposta para tudo que a gente precisa. Precisamos aumentar o nosso nível de entrega, tem que ser uma busca diária. Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, o pão nosso de cada dia. Sabe, hoje aqui no culto a gente é abastecido, as nossas forças são renovadas, mas segunda-feira tem que haver uma busca, terça-feira tem que haver uma busca. Todos os dias, o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou a orar assim, porque chegou uma determinada ocasião, que Jesus mencionou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Só há um jeito de abrirmos mão da nossa vontade, se tivermos uma busca diária, porque Ele vai sinalizar, Ele vai capacitar, Ele vai mostrar, rios vão fluir. Por nós mesmos não vamos conseguir, a gente vai negar, a gente vai pisar na bola, porque vamos estar vazios, controlando, dominando, com os pés no chão, mandando na nossa vida. Não haverá nível de relacionamento se a gente não mergulhar nas águas de Deus. E para encerrar, a gente leu aqui também que este rio é um rio de alegria. Olha, queridos, isso precisa encharcar o nosso coração e a gente precisa mudar a página. Como está a sua vida cristã? Será que as pessoas olham para nós? Sabe, eu não estou falando que você vai ter que ficar igual uma hiena, dando risada toda hora, o dia inteiro. Hiena dá risada sozinha por nada. Mas contentamento, esperança, ânimo novo, alegria. As pessoas olham para nós, será que a nossa alegria de servir a Deus contagia? Ou as pessoas olham para nós, Deus me livre,
Deus me livre. Ser crente assim eu não quero. Como que está o nosso nível de alegria? Salmos 46:4. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Está falando aqui que é mais que comida, mais que bebida. É uma alegria que o Espírito Santo dá. Se falta alegria na minha vida, está faltando o Espírito Santo. Se falta esperança na minha vida, está faltando o Espírito Santo. Não é uma alegria ocasionada por conquistas, por vitórias. Se as coisas estão bem, eu estou feliz da vida. Se começa a dar ruim, começa a dar mal, eu estou lá cabisbaixo, eu estou triste, estou angustiado. Mas é uma alegria que sobrepõe essas coisas. Você sabe, está doendo, está difícil, mas eu tenho esperança, eu tenho alegria, porque o meu Redentor vive. Ele é por mim, Ele habita dentro de mim. Não estou sozinho. Alegria que o Espírito Santo dá. Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Isto somente o Espírito Santo pode produzir. Muitas dessas coisas estão faltando na minha vida. Por quê? Porque falta mais relacionamento com o Espírito Santo. A faculdade não produz isso, a conta bancária não produz isso, dons e talentos não produzem essas coisas. Somente relacionamento com o Espírito Santo produz essas coisas. Porque faz parte da essência dele, do caráter dele, daquilo que ele é. O Espírito Santo é alegria, é amor e é paz. Eu só terei essas coisas se tiver o Espírito Santo. Só terei o Espírito Santo se haver fome e sede em mim, de busca do Espírito Santo. Aí é a chave para ter uma vida frutífera em Deus. Como as árvores à beirada do rio que nós lemos, darão frutos o ano inteiro. Não só na época, a alegria será na época do 13º. Quando as coisas estão bem, quando está sobrando dinheiro, quando compra um carro novo. Tudo isto será parte de um bom relacionamento com Deus. Os frutos aparecerão por causa de um bom relacionamento com Deus. A nossa vida está pesada demais. A Bíblia diz que os crentes da Antioquia eram felizes, alegres e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entrar neste nível de relacionamento com Deus. Efésios 5:18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enche-se do Espírito de Deus. Façam tudo que fizerem, orando a Deus e pedindo a Ele ajuda. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Efésios 6:18. Nele está a resposta para a nossa vida. Amém? Quantos querem aumentar o seu nível de relacionamento com o Senhor? Antes de orarmos, deixa eu falar algo que veio ao meu coração. O diabo, ele é perito, ele é muito eficaz em acusar a gente. A maioria das derrotas vem por uma acusação. Ele acusa a gente. Você não merece, você não pode, você não tem o direito, você pisou na bola. Domingo passado você ouviu e nada mudou na sua vida, nada foi corrigido. E ele começa, acusação, acusação, acusação. Sabe, queridos, nós até pecamos,
mas o sangue do Cordeiro nos perdoa de todos os pecados. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Se nós nos posicionarmos hoje, nos colocarmos de pé, pedirmos perdão pelos nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. E a partir de hoje, começar um novo relacionamento com o Espírito Santo. A partir de hoje, mergulhar nas águas profundas de Deus, até que esse fluir do Espírito comece a tocar as pessoas. E aí, o Espírito, Ele, o Criador de todas as coisas, vai levar você a realizar todas as coisas para Deus. E você será abençoado. Amém? Coloque-se de pé.